Bem-vindo ao canal A Lentes Curiosas. Hoje, exploraremos um tema atual e controverso que tem despertado debates acalorados em todo o mundo: as proibições do TikTok em diferentes países. À medida que a popularidade do TikTok crescia entre adolescentes e jovens adultos, governos de diversas nações passaram a questionar os possíveis impactos dessa plataforma de mídia social na privacidade, segurança dos dados e até mesmo na esfera política internacional. A Índia, ao proibir o TikTok, levantou importantes preocupações relacionadas à privacidade e segurança dos dados dos usuários. O governo indiano argumentou que a plataforma representava uma potencial ameaça à privacidade pessoal e à soberania nacional, principalmente devido à sua associação com o governo chinês. Essa decisão foi tomada em um contexto de crescente tensão entre a Índia e a China, o que adicionou uma dimensão geopolítica ao debate sobre a proteção dos dados dos cidadãos indianos e a segurança nacional. A proibição do TikTok na Índia foi uma resposta direta às preocupações levantadas pelas autoridades indianas em relação à segurança e à privacidade dos dados dos usuários. O governo indiano expressou receios sobre o possível acesso indevido às informações pessoais dos cidadãos indianos por parte do governo chinês, considerando as alegações de laços estreitos entre a empresa controladora do TikTok, a ByteDance, e o governo chinês. Essas preocupações foram agravadas pelo aumento das tensões geopolíticas entre a Índia e a China em diferentes áreas, incluindo disputas fronteiriças e rivalidades regionais. Além das questões de segurança e privacidade, a Índia também levantou preocupações sobre a soberania nacional no contexto do TikTok. A associação do TikTok com o governo chinês suscitou inquietações sobre a possibilidade de a plataforma ser usada como uma ferramenta de influência política e propaganda estrangeira. Em um ambiente em que a censura e a desinformação são desafios significativos, as autoridades indianas buscaram garantir a proteção da soberania nacional, evitando a potencial manipulação da opinião pública e a disseminação de informações falsas. Essa proibição desencadeou um debate intenso na Índia, envolvendo diferentes partes interessadas, incluindo os próprios usuários do TikTok, especialistas em tecnologia, defensores da privacidade, acadêmicos e representantes do governo. Os defensores da proibição destacaram a necessidade de salvaguardar a privacidade e a segurança dos dados dos usuários indianos, bem como proteger a soberania nacional contra possíveis ameaças externas. Por outro lado, os opositores argumentaram que a proibição restringia a liberdade de expressão e inibia uma plataforma de mídia social que fornecia uma saída criativa e uma fonte de renda para muitas pessoas na Índia. É importante ressaltar que a proibição do TikTok na Índia também teve implicações significativas para a economia digital do país. O TikTok era uma das plataformas mais populares entre os jovens indianos e muitos influenciadores digitais construíram carreiras e seguidores nessa plataforma. A proibição teve um impacto direto nesses criadores de conteúdo, que perderam uma importante fonte de renda e uma plataforma para se conectarem com seu público. No entanto, vale destacar que a proibição do TikTok na Índia não foi uma medida isolada. Vários outros aplicativos chineses também foram banidos no país por preocupações semelhantes de segurança e privacidade. Essa ação fazia parte de uma iniciativa mais ampla para reduzir a dependência de produtos e serviços tecnológicos estrangeiros e promover o desenvolvimento de soluções domésticas na área de tecnologia. A proibição do TikTok na Índia também inspirou outros países a considerarem medidas semelhantes. Os Estados Unidos, por exemplo, levantaram preocupações semelhantes sobre a segurança dos dados dos usuários e a relação do TikTok com o governo chinês. O então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou proibir o TikTok, a menos que a empresa fosse vendida para uma empresa americana. Essas ações destacam a crescente preocupação global em relação às implicações de segurança e privacidade associadas ao TikTok e a outros aplicativos chineses. Em resposta às proibições e às preocupações levantadas, o TikTok afirmou que os dados dos usuários indianos eram armazenados fora da China e que a empresa estava comprometida em garantir a segurança e a privacidade dos usuários. O TikTok também enfatizou suas práticas de transparência, incluindo a publicação de relatórios de transparência para fornecer informações sobre solicitações de dados e remoção de conteúdo. Em conclusão, a proibição do TikTok na Índia foi motivada por preocupações legítimas sobre a privacidade dos dados dos usuários e a segurança nacional. O contexto geopolítico tenso entre a Índia e a China contribuiu para a decisão do governo indiano.
No entanto, essa proibição também gerou debates sobre a liberdade de expressão, a criatividade e o impacto econômico para os usuários e influenciadores do TikTok. À medida que mais países consideram proibições semelhantes, é fundamental encontrar soluções equilibradas que garantam a proteção dos dados e a segurança nacional sem restringir excessivamente a inovação e a liberdade de expressão no mundo das mídias sociais. A decisão dos Estados Unidos de expressar preocupações e considerar a proibição do TikTok adicionou uma nova dimensão ao debate global sobre a segurança dos dados dos usuários e a influência estrangeira em plataformas de mídia social. O então presidente Donald Trump foi um dos principais defensores dessa ação, levantando questões sobre a segurança nacional e a proteção dos interesses americanos. As preocupações dos Estados Unidos em relação ao TikTok estavam fundamentadas em sua relação com o governo chinês. Houve alegações de que o TikTok poderia fornecer acesso a dados dos usuários americanos ao governo chinês, levantando preocupações sobre a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos americanos. A presença de empresas chinesas no setor de tecnologia global levantou preocupações mais amplas sobre a influência e o controle estrangeiro em plataformas de mídia social que são amplamente utilizadas pelos cidadãos americanos. A posição do presidente Trump de ameaçar proibir o TikTok, a menos que fosse vendido para uma empresa americana, refletiu a busca por proteger os interesses nacionais e garantir a segurança dos dados dos usuários americanos. Essa abordagem também visava reduzir a influência chinesa nas redes sociais e garantir um maior controle sobre a plataforma. No entanto, a ameaça de proibição do TikTok nos Estados Unidos gerou um debate intenso. Enquanto alguns apoiavam a postura do governo em relação à segurança nacional, outros argumentavam que isso poderia comprometer a liberdade de expressão e a diversidade de opiniões nas mídias sociais. Afinal, o TikTok havia se tornado uma plataforma popular para a criatividade, a expressão individual e a conexão social, especialmente entre os jovens. Os defensores da proibição argumentaram que era necessário proteger os dados dos usuários americanos e impedir o acesso indesejado a informações pessoais sensíveis. Eles destacaram os riscos potenciais associados a uma empresa chinesa controlando e tendo acesso a dados de milhões de usuários americanos. Além disso, alegaram que a segurança nacional era uma prioridade e que o controle estrangeiro sobre as redes sociais poderia representar uma ameaça à soberania e aos interesses dos Estados Unidos. Por outro lado, os opositores da proibição enfatizaram a importância da liberdade de expressão e da diversidade de opiniões nas mídias sociais. Eles argumentaram que a proibição do TikTok poderia criar um precedente perigoso de censura e interferência governamental na esfera digital. Além disso, destacaram que a proibição teria um impacto significativo nos usuários e criadores de conteúdo que dependiam do TikTok como uma plataforma para se expressarem e se conectarem com sua audiência. O debate em torno da proibição do TikTok nos Estados Unidos destacou a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a proteção dos interesses nacionais, a segurança dos dados dos usuários e a preservação da liberdade de expressão. Essa discussão se estendeu além do TikTok, levantando questões mais amplas sobre a regulamentação e o controle de plataformas de mídia social, especialmente quando estão associadas a governos estrangeiros. À medida que o debate continua, é fundamental buscar soluções que abordem as preocupações legítimas de segurança e privacidade dos dados dos usuários, ao mesmo tempo em que protegem a liberdade de expressão e a diversidade de opiniões. Essas questões não têm respostas fáceis, mas exigem uma abordagem equilibrada e uma cooperação internacional eficaz para enfrentar os desafios colocados pelas plataformas de mídia social no mundo moderno. Em última análise, a proibição do TikTok nos Estados Unidos foi apenas uma das manifestações desse debate em andamento. O impacto dessas ações e as soluções encontradas terão um efeito duradouro na forma como as mídias sociais são governadas, protegendo tanto a segurança quanto a liberdade dos usuários. Além da Índia e dos Estados Unidos, o TikTok também tem enfrentado escrutínio e consideração de proibição em outros países, como Austrália e Japão. Nessas nações, o debate concentra-se em questões adicionais relacionadas à transparência e responsabilidade da plataforma. Um dos principais pontos de discussão diz respeito ao algoritmo do TikTok e ao seu impacto na disseminação de conteúdo. Críticos afirmam que o algoritmo do aplicativo pode promover certos tipos de conteúdo em detrimento de outros, resultando em viés e manipulação de informações. Há preocupações de que o TikTok possa influenciar as opiniões e comportamentos dos usuários por meio de seu algoritmo, levando a consequências sociais e políticas indesejáveis.
Outra preocupação é a prática de censura dentro da plataforma. Alguns argumentam que o TikTok impõe restrições a certos tipos de conteúdo, especialmente aqueles que são politicamente sensíveis ou críticos ao governo chinês. Isso levanta questões sobre a liberdade de expressão e se o TikTok está cumprindo adequadamente seu papel como uma plataforma aberta para a troca de ideias e perspectivas diversas. Embora o TikTok negue qualquer irregularidade e afirme que os dados dos usuários são armazenados fora da China, as dúvidas sobre a efetivação dessas medidas de segurança e as práticas de governança da empresa persistem. Alguns críticos argumentam que mesmo que os dados sejam armazenados em servidores fora da China, ainda pode haver preocupações sobre o acesso e compartilhamento dessas informações com as autoridades chinesas. A falta de transparência em relação às políticas de privacidade e proteção de dados do TikTok tem sido um ponto central de preocupação para os países considerando sua proibição. Essas preocupações sobre o TikTok refletem uma consciência crescente sobre a importância da privacidade dos dados e da governança transparente das plataformas de mídia social. À medida que mais países consideram a proibição do TikTok, eles estão buscando garantias de que os dados de seus cidadãos estão sendo tratados de forma adequada e que as práticas de censura e manipulação estão sendo abordadas de maneira eficaz. É essencial que o TikTok e outras plataformas de mídia social respondam a essas preocupações de forma proativa, implementando medidas de segurança mais robustas, sendo transparentes em relação às suas políticas e práticas, e trabalhando em conjunto com os governos e reguladores para abordar as preocupações legítimas. Somente assim será possível construir um ambiente digital confiável e seguro, onde a privacidade, a segurança dos dados e a liberdade de expressão sejam equilibradas de maneira adequada. As proibições do TikTok têm sido motivo de grande polêmica e debate entre os usuários da plataforma, que expressam opiniões divergentes sobre sua proibição. Aqueles que são a favor do TikTok defendem que a plataforma oferece uma saída criativa e uma oportunidade de renda para muitas pessoas, especialmente para os influenciadores digitais. O TikTok se tornou um terreno fértil para a expressão artística e criativa, permitindo que os usuários compartilhem vídeos curtos e envolventes com uma ampla audiência global. Muitos criadores de conteúdo têm encontrado no TikTok uma plataforma para mostrar seus talentos, construir uma comunidade de seguidores e até mesmo estabelecer carreiras influentes. Essa oportunidade de monetização e fama tem sido uma motivação para muitos indivíduos investirem tempo e esforço na criação de conteúdo original e cativante. No entanto, há também uma preocupação legítima em relação à privacidade dos dados dos usuários e à segurança nacional. Aqueles que apoiam a proibição do TikTok argumentam que as preocupações sobre a coleta e o compartilhamento de dados com o governo chinês são válidas e que é necessário proteger as informações pessoais dos usuários. A segurança nacional também é uma preocupação importante, com temores de que o TikTok possa ser usado como uma ferramenta de espionagem ou influência estrangeira indesejada. O debate em torno da proibição do TikTok não se limita apenas à proteção dos dados dos usuários e à segurança nacional. Também há questões relacionadas à concorrência entre empresas e à influência estrangeira em plataformas de mídia social. Alguns críticos argumentam que a proibição do TikTok é uma forma de protecionismo, favorecendo empresas americanas em detrimento de empresas estrangeiras. Eles acreditam que essa postura pode prejudicar a livre competição e a diversidade de plataformas disponíveis para os usuários. Por outro lado, defensores da proibição argumentam que é necessário estabelecer salvaguardas adequadas para garantir a proteção dos interesses nacionais e a soberania digital. Eles ressaltam a importância de regulamentações e políticas que garantam a transparência e a responsabilidade das empresas de tecnologia em relação ao tratamento de dados e à segurança das informações. Em última análise, o debate em torno das proibições do TikTok é complexo e multifacetado. É essencial considerar as diferentes perspectivas e encontrar um equilíbrio entre a liberdade criativa, a proteção dos dados dos usuários e a segurança nacional. Governos e reguladores precisam adotar uma abordagem ponderada, promovendo a inovação tecnológica e a criatividade, ao mesmo tempo em que garantem a privacidade e a segurança dos cidadãos. Somente assim poderemos construir um ambiente digital seguro e confiável para todos os usuários. A verdade por trás das proibições do TikTok é realmente complexa e multifacetada. É essencial reconhecer que, como acontece com qualquer inovação tecnológica, existem vantagens e desvantagens a serem consideradas.
A proteção da privacidade dos usuários e a segurança dos dados são preocupações legítimas que não devem ser subestimadas. É compreensível que os governos tenham o dever de zelar pela segurança e a soberania de seus países, especialmente em um contexto em que as informações pessoais dos usuários são cada vez mais valiosas e suscetíveis a violações. A possibilidade de que dados confidenciais sejam compartilhados com governos estrangeiros levanta questões sérias sobre a privacidade individual e a proteção dos interesses nacionais. No entanto, é igualmente importante considerar o impacto da proibição do TikTok no cenário das mídias sociais e na liberdade de expressão. O TikTok se tornou uma plataforma de destaque, especialmente entre os jovens, oferecendo uma saída criativa e uma oportunidade de conexão para milhões de pessoas em todo o mundo. A proibição da plataforma poderia resultar na perda de uma ferramenta significativa de expressão pessoal, impactando a cultura digital e as interações sociais online. Além disso, proibir o TikTok pode abrir um precedente perigoso no que diz respeito à censura e ao controle de conteúdo na era digital. Embora seja importante estabelecer salvaguardas para proteger os usuários, é essencial garantir que essas medidas não sejam excessivamente restritivas, limitando a inovação e a criatividade que essas plataformas oferecem. Diante desse contexto complexo, é crucial buscar soluções equilibradas. Os governos devem trabalhar em colaboração com as empresas de tecnologia para estabelecer regulamentações adequadas que garantam a segurança dos dados dos usuários, a transparência nas práticas de coleta e compartilhamento de informações e a responsabilidade das empresas em relação ao tratamento dos dados pessoais. Além disso, investimentos em educação digital e conscientização podem ser uma maneira eficaz de capacitar os usuários a tomarem decisões informadas sobre sua privacidade e segurança online. Incentivar a alfabetização digital e promover a compreensão das implicações do uso de plataformas de mídia social pode ajudar a criar uma base sólida para o uso seguro e responsável da tecnologia. Em última análise, é importante adotar uma abordagem equilibrada que leve em consideração os interesses de segurança nacional, a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão. A proteção dos usuários e a segurança dos dados não devem ser comprometidas, mas também devemos buscar formas de aproveitar o potencial positivo que essas plataformas têm a oferecer. Somente por meio de um diálogo construtivo e da busca por soluções equilibradas, podemos enfrentar os desafios e aproveitar os benefícios da era digital. Agradecemos por acompanhar esta extensa matéria sobre as proibições do TikTok. Se você gostou deste conteúdo e deseja ficar por dentro de mais assuntos curiosos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!